Essa noite, Israel foi atacado por um ataque sem precedentes. O Irã enviou dezenas e dezenas de drones e mísseis em direção a Israel. E graças a Deus, todos, 99%, foram derrubados antes de atingirem o território israelense. Isso daqui foi realmente a demonstração do que todos já sabiam, desse ódio, desse antissemitismo do Irã, que estavam realmente alimentando todos os outros países ao redor de Israel, desde o ataque de 7 de outubro e todos os outros ataques nas últimas décadas contra Israel. Mas essa forma foi realmente, nunca aconteceu antes. E é interessante que não só Israel se protegeu, mas outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, ajudaram na proteção de Israel. Mas daqui apareceram também mais 2 países que, até o momento, nunca ajudaram Israel e protegeram Israel contra o Estado Islâmico, contra o Irã. A Jordânia e a Arábia Saudita também participaram no esforço da defesa de Israel contra os ataques do Irã. A participação direta de 2 países islâmicos contra um país islâmico do Irã, isso é algo sem precedentes. Mas eu estava aguardando esse dia já há alguns meses. Eu tinha um livro aberto na minha frente já há alguns meses. Eu queria gravar uma aula sobre isso, mas agora chegou o momento para revelar alguma coisa que poucos conhecem. Algo que foi escrito há praticamente 1000 anos, no livro Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni é um livro de Medrashim, de explicações sobre a Torá, sobre o Tanakh. E o Yalkut Shimoni, que foi escrito entre o século 11 e o século 15, não tenho certeza exatamente quando que foi escrito, mas com certeza foi naquela época, quase 1000 anos atrás. E nas explicações dele sobre Isaías e Yeshayahu, que descreve profecias sobre a era messiânica, sobre a vinda do Mashiach, ali ele descreve coisas incríveis que estão acontecendo exatamente neste momento em Israel. E eu gostaria de ler para vocês alguns trechos do que está acontecendo e com algumas explicações interessantes. Amar Rabbi Yitzhak, disse o Rabbi Yitzhak, Rabino Yitzhak, no ano que o rei Mashiach, que o Messias, que o verdadeiro Mashiach, que vai ser o redentor de toda a humanidade, que esse é o Mashiach que nunca apareceu, que com certeza é um judeu religioso que segue a Torá e não o Messias que outros dizem, e sim o verdadeiro Mashiach. No ano que o Mashiach vai se revelar, todos os povos do mundo vão estar brigando um contra os outros. O rei da Pérsia vai insultar o rei da Arábia. E o rei da Arábia vai conversar, vai estar junto com a Síria e o Iraque, que é o rei de Aram. Eles vão se aconselhar como fazer e o que fazer. E vai voltar o rei da Pérsia e vai destruir o mundo todo. E todos os mundos, todas as nações do mundo vão se assustar, vão gritar e vão cair nas suas faces e vão ficar desesperados como as horas, como o momento das dores do parto. Abrindo parênteses, que é exatamente isso que está acontecendo agora. É o rei da Pérsia, que é o Irã. Ele está atacando o mundo todo. E o que está acontecendo hoje é que ele está insultando o rei da Arábia Saudita. E ele vai conversar com o Irã, com a Síria, com o Iraque, etc. E olha o que aconteceu. O Irã está atacando Israel
e a Arábia Saudita está protegendo Israel, um islâmico guerreando contra um islâmico. Isso nos lembra uma coisa que aconteceu exatamente nestes dias há 3.336 anos. 3.336 anos atrás, neste mês que entramos agora, no mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico, quando que os judeus eles estavam no final da estadia no Egito, e Deus avisou os judeus que pegassem um cordeiro para que se preparassem para fazer o sacrifício, o cordeiro pascal, o Pesach, que hoje nós fazemos o Pesach, porque na noite da morte dos primogênitos, os judeus precisariam ficar dentro de casa e todos os primogênitos egípcios iriam receber a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Quando os primogênitos egípcios perceberam isso acontecendo, eles ficaram desesperados, porque eles já viram a praga do sangue, do sapo, do piolho, dos animais ferozes, todas as 9 pragas que Moisés e Aarón avisaram o faraó e o povo egípcio aconteceram, e agora eles ficaram realmente desesperados, porque milhões e milhões de egípcios primogênitos iriam morrer. O que os primogênitos fizeram? Eles fizeram uma guerra civil, uma guerra interna. Os primogênitos egípcios foram guerrear contra o faraó, contra o exército egípcio, contra os seus próprios pais, em prol dos judeus, para que os judeus fossem libertados. E o faraó negou tudo isso. O faraó falou que os judeus não iriam sair. E eles se mataram. E isso é chamado Lamakem Mitzrayim Bivchoreihem, que Deus abateu os egípcios com os seus próprios primogênitos. Eles próprios se mataram em prol dos judeus. E isso foi chamado um Nesgadol, um grande milagre, porque os inimigos estão se matando em prol dos próprios judeus. E foi isso que aconteceu nessa noite, que a Arábia Saudita e a Jordânia estão guerreando, estão apoiando Israel contra um exército islâmico do Irã. E isso é chamado, o nome desse Shabat agora, é chamado Shabat Hagadol, o grande Shabat, em lembrança ao grande milagre que os próprios egípcios se mataram. E agora, com certeza, estamos vivendo exatamente um Nesgadol, um grande milagre. Que, primeira coisa, todos os 238 mísseis e UVs e drones que foram jogados contra Israel, todos foram destruídos antes de entrar o território israelense. Isso é um grande milagre. Isso é um grande milagre. Mas o grande milagre não é esse. O grande milagre é que eles estão se matando em prol do povo de Israel. E como que Deus continua protegendo. Então, da mesma forma que lá no passado, 3.336 anos atrás, neste mês de Nissan, nós saímos do Egito, nesse mês também vamos sair deste exílio. Vamos sair deste exílio, desse grande aperto que a humanidade está sofrendo, de tanta maldade, de tanto antissemitismo, de tanto mal, de tanta morte, de tanto sofrimento. Como os Estados Unidos disseram que o mundo não está preparado para mais uma guerra mundial como essa. Continuando aqui o nosso trecho do Yalkut Shimoni. O Yalkut Shimoni, ele fala que então o mundo e os judeus vão ficar desesperados. Para onde vamos? O que faremos? O que devemos fazer? Então, Deus vira para o povo de Israel e fala: Banai Altiral, meus filhos, não temam. Kol ma she'asiti, tudo que eu fiz para vocês. Por que vocês estão temendo? Vocês não devem temer. Higia zeman geolatchem, chegou a hora da vossa redenção. E essa redenção não será como a primeira redenção do Egito neste mês de Nissan. Porque a primeira redenção, vocês estavam sofrendo e vocês ainda tiveram outros exílios. Vocês tiveram outras desgraças no decorrer da história do nosso povo. Mas essa última redenção,
vocês não têm o que sofrer, vocês não têm o que temer, e porque não haverá mais sofrimento, não haverá mais o reinado de outros, o domínio de outros reinos sobre vocês. Sim, isso é uma profecia clara, descrito nos nossos livros, baseado no livro do profeta Isaías, do profeta Yeshayahu, que ele descreve lá exatamente o que será, o que vai acontecer na era messiânica, ou nos dias, nos momentos que vão anteceder a vinda do Mashiach. Então isso aqui está muito claro, essa profecia. E hoje estamos vendo como que está encaixando detalhe por detalhe de tudo isso. E ele continua descrevendo uma coisa interessante. Nossos sábios, eles falam que no momento que o Mashiach ele vai chegar, ele vai estar de pé sobre o teto do templo sagrado, que o templo sagrado pode se referir à casa do líder do povo de Israel na diáspora, porque o templo está destruído, então a casa do Beit HaMikdash pode ser também a casa do líder na diáspora, que seria o 770. E ele vai avisar para o povo de Israel: Anavim igia zman geulatchem. Humildes, chegou a época, chegou o momento, a hora da vossa redenção. E se vocês não acreditam em mim, vejam a minha luz que está brilhando. A minha luz que está brilhando. E naquela hora, a luz do Mashiach e a luz do povo de Israel vai começar a brilhar e iluminar. E todo o mundo vai em direção a essa luz do Mashiach, essa luz do povo de Israel. Todas as nações vão em direção a essa luz. E todos vão acabar lambendo a areia dos pés do Mashiach. Como está escrito, que eles vão lamber o pó da terra do Mashiach. E todos vão vir e vão cair nas suas faces perante o Mashiach, perante o povo de Israel, e falarão: nós iremos com vocês, povo de Israel, vamos servir a vocês. Falaram nossos sábios. Os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles vão se levantar nesse mês de Nissan. Olha só que incrível, no mês de Nissan, que estamos agora no mês de Nissan. Eles vão virar para o Mashiach e falarão para o Mashiach o seguinte: apesar que nós somos os patriarcas, mas você, Mashiach, é muito maior, muito superior a nós, porque você aguentou todos os sofrimentos do povo durante todo esse exílio. E as medidas de sofrimento, de maldades que aconteceu, nunca aconteceu na nossa época dos patriarcas. E naquela hora, Deus, ele vai erguer o Mashiach até os céus mais elevados. Ele vai estender sobre ele da sua glória perante os povos do mundo, e por causa dos persas perversos. Persas significa o Irã, os perversos. E vão falar para o Mashiach: você vai julgar, vai fazer justiça, julgamento sobre estes, se referindo ao Irã e os nossos grandes inimigos, e faça com eles o que você desejar. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, vocês já seriam exterminados da face da terra. E é isso que está escrito: Rachem erachamenu, que Deus ele vai ter misericórdia e misericórdia, compaixão e compaixão sobre o povo de Israel. Compaixão durante a escravidão, durante o aprisionamento do exílio, e erachamenu, e compaixão na hora que ele vai estar saindo da prisão, porque não vai ser um rei, não serão 2 reinados que vão atacar o povo de Israel, mas sim 140 reinados que estão ao redor do povo de Israel. Então Deus ele fala para o Mashiach: não tema eles, porque você, com o ar da sua língua, da tua boca, todos eles serão exterminados. E continua mais alguns detalhes, mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque isso aqui é
sensacional essa profecia dos nossos livros, dos nossos profetas, que vem desde o Yeshayahu, desde o Isaías, milênios atrás. Benissan e Galu, no mês de Nissan, nós fomos salvos, fomos redimidos. E no mês de Nissan, nós seremos redimidos. Isso já está descrito na Torá, nos nossos livros, há milênios. Nissan significa milagre. Nes, milagres. Esse é o mês de milagres que nós saímos do Egito. Esse é o mês de milagres em toda a nossa história. E este é o mês do milagre, da nossa redenção total e absoluta. O que eu posso fazer agora para trazer essa redenção, para que mais milagres aconteçam e para que a redenção total e absoluta venha para toda a humanidade, que não haverá mais mal, mais morte, mais inveja, mais maldade, mais antissemitismo, e sim, saúde, alegrias, paz entre as nações, que essa que é a grande profecia sobre a vinda do Mashiach. Então o Rebbe, no ano 5.700 e 5.750, 1990, quando que foi a Guerra do Golfo, quando que estava acontecendo grandes desgraças, o Rebbe falou que agora um Shnat Nissim, um ano de milagres, e grandes milagres aconteceram naquele ano, naquela década de Nissim, de milagres. E o Rebbe orientou exatamente neste dia, neste mês, 34 anos atrás, que nós precisamos acrescentar em 3 coisas. Precisamos acrescentar no estudo da Torá, que isso é o nosso grande escudo, no aumentar na leitura dos salmos, do Teilim, aumentar 3 salmos por dia, e se possível, fazer o último salmo, 150, e acrescentar em tzedakah, em doação, em caridade, nesses dias, o equivalente a 3 refeições, que seria mais ou menos R$50. Se você faz uma refeição mais cara, então dê mais. E esse dinheiro tem que ser direcionado ao estudo da Torá, a estudiosos da Torá, pessoas que estudam Torá, para incentivar a Torá, para incentivar o estudo, para incentivar a tzedakah, para incentivar a leitura dos salmos. E é isso que vai trazer a nossa redenção, e que seja muito em breve, antes da festa do Pesach, Leshanah Abba Yerushalayim, que neste ano ainda já estaremos em Jerusalém, faremos ali o nosso Cordeiro Pascal, comemoraremos neste ano a festa de Pesach em Jerusalém, no Templo Sagrado, com o Mashiach. Estaremos todos lá, com paz e alegrias para todos.